Meus caros amigos aqui presentes nesta paróquia de São Tomás de Aquino em Lisboa, e lembrando hoje muito em especial São Vicente de Paulo, a fundação deste Instituto da Congregação da Missão e tudo mais que a partir daí foi criado no espírito vicentino, e também os 300 anos da sua presença em Portugal, começando exatamente aqui por Lisboa, como já foi lembrado, em 1717, por iniciativa do Padre Gomes da Costa e dos primeiros vicentinos que aqui chegaram, e com os que aqui estamos, e também os que estão connosco através da transmissão televisiva da TVI. Acabamos de ouvir a Palavra de Deus, nunca acabamos de ouvir a Palavra de Deus, porque ela é maior do que nós, e como o Senhor Jesus mesmo disse, as suas palavras não passarão. Mas hoje vemos-las concretizadas em factos e figuras que importa reter. Palavra de Deus que insistiu tanto na primeira, na segunda e na terceira leitura, além do Salmo, foi tão bem cantado, parabéns às salmistas e ao coro, e que tanto insistem na humildade, na pobreza espiritual. Dizia logo o profeta na primeira leitura que devemos ser humildes diante do Senhor, depois cantávamos que são felizes os pobres que o são no seu íntimo. Depois São Paulo olhava para a comunidade de Corinto, uma das primeiras comunidades cristãs, e verificava isso mesmo, não era ali gente muito ilustre, dizem os biblistas, seriam 50 a 100 pessoas, naquela enorme cidade de Corinto, quando havia lá aqueles chamados jogos istmicos, chegava a ter 500 mil de visitantes, coisa imensa para a altura, e eles eram uma comunidade, enfim, tão pequenina, como disse o próprio São Paulo. E, no entanto, é assim que Deus trabalha no mundo. Não trabalha de outra maneira, não trabalha do grande para o pequeno, mas do pequeno para o grande, como um fermento na massa, como o mais pequenino de todos os grãos, como é o da mostarda, e que depois dá um arbusto onde se vêm abrigar as aves do céu. E agora o Senhor Jesus a dizer-nos que a primeira bem-aventurança é essa precisamente, sermos pobres em espírito. E como isto se aplica absolutamente a Vicente de Paulo, de uma maneira tão sugestiva hoje como foi para os seus contemporâneos há quantos anos. Enfim, os mais pequeninos gostam sobretudo de ouvir histórias e nós grandes também, e enfim, que sou eu para relembrar, mas ainda assim, para os que aqui estão e para os que possam ouvir. Era um jovem francês, de uma família humilde, foi ordenado padre no último ano do século XVI, em 1600. E ele estava, por uma carreira, como se dizia na altura, um serviço, o que fosse, mas com muita disponibilidade. O primeiro não deu, entretanto foi a Roma, depois voltou a França. França fez uma viagem que acabou mal, mas que acabou por acabar bem, porque ele era humilde e, portanto, estava disponível para as surpresas da vida e vendo aí oportunidades de Deus. E como nós sabemos, enfim, uma viagem de barco que havia de ser de Marselha a Narbonne, foi aprisionado por gente ali do norte da África que o levou e que o fez escravo. E ele esteve mais de um ano até como escravo. Mas essa oportunidade, porque ela ganhou assim, foi também para, até converter a família onde ele era escravo. E voltar à França, depois por ali andou, foi posto ao serviço dos grandes senhores, aquela família Gondi, e pronto, e podia ficar assim. Mas não ficou porque estava sempre disponível, era humilde, era pobre em espírito, era o que Deus quisesse. Aliás, fazer a vontade de Deus a cada minuto foi sempre o lema da sua vida, como ela se fosse descortinando a vontade de Deus na vida, assim desdobrando. E uma vez, como já foi dito e muito bem lembrado, visitando uma família pobre, ele ficou particularmente chocado pela pobreza em todos os aspectos. Já a pobreza espiritual daquele homem que ele confessou, e fez uma confissão geral como nunca tinha feito na sua vida, e mostrou, pôs diante da misericórdia de Deus, pelo sacramento da penitência, enfim, tudo o que havia para salvar, e era tanto, e não tinha tido a oportunidade de encontrar quem escutasse até aí, como escutou Vicente de Paulo. Depois a pobreza material, porque aquela gente, mesmo lá nas terras desses senhores de Gondi, a cujo serviço ele estava, era imensa.
E em toda a França do princípio do século XVII, estava completamente devastada por guerras, por fomes, por epidemias, enfim, era uma coisa tremenda. Embora a monarquia francesa fosse grande e crescente, como foi de Luís XIII para Luís XIV, mas ele ficou particularmente sensível a isso. E então dedicou-se a uma missão no sentido mais global que a missão pode e deve ter, isto é, corresponder com o Evangelho a todas as necessidades espirituais e materiais, seja de quem for e seja onde for. E outros sacerdotes se agregaram a ele, e depois também senhoras se agregaram a ele, e aquilo foi crescendo nesta resposta que passou depois para Paris e para São Lázaro, finalmente, daí que aos seus missionários também se chamassem lazaristas, e em Paris com a mesma pobreza espiritual, isto é, com a mesma disponibilidade para ser o que Deus quisesse que fosse, respondendo como fosse possível responder. E havia tanto a responder. A formação do clero, dedicaram-se tanto à formação do clero, porque esses também eram os pobres. Não havia ainda propriamente seminários instituídos, estavam a crescer, estavam a começar para a sua formação. Ele dedicou-se tanto à formação do clero. Aquelas conferências de Paris, de São Lázaro, que depois também se abriam a leigos. Ele às vezes comparava aquela gente toda que se juntava lá para fazer aqueles exercícios, uma arca de Noé, onde estava todo o tipo de criatura. Mas depois também, andando pelas ruas de Paris, muito atento, o que é que ele reparou? Reparou que às centenas, todos os anos, eram deixadas crianças, bebés, completamente ao abandono. E tomando conta delas, e chamou mais senhoras que trabalharam com ele, aquelas mulheres da Bretanha, famosas com aquele chapéu grande que usavam, não é? Enfim, o que fosse preciso responder, respondia. Com esta atitude básica, que é aquela que Deus precisa, unicamente precisa, para continuar a atuar no mundo e para que, à maneira de Jesus Cristo, mais humilde ninguém do que Jesus Cristo, cuja única vontade era fazer a do Pai, e depois, ao longo dos séculos cristãos, tens desdobrado nestas figuras verdadeiramente carismáticas que põem o Evangelho no mundo. Põe Evangelho no mundo. Assim também aconteceu, como lembramos, em Portugal, há 300 anos esta parte, com a presença dos vicentinos e das vicentinas e do carisma de São Vicente de Paulo, depois desdobrado no século XIX, através das conferências de São Vicente de Paulo, porque quando Frederico Ozanam quer fazer isso mesmo em Paris, no princípio do século XIX, é em São Vicente de Paulo que ele se inspira, e por isso levando Evangelho e caridade àqueles bairros da periferia de Paris, onde se aglomeravam multidões à procura de melhor vida e às vezes só encontravam pior existência. Meus caros amigos, minhas caras amigas, que importante é isto hoje, até para nós nos percebermos na atualidade, para que a nossa atualidade seja a de Deus, como Deus quer ser. Precisa de homens e de mulheres que, à maneira absolutamente de Jesus Cristo, e depois desdobrada em tantos santos e santas, ou seja, gente que vive da santidade de Deus, que é outro nome da caridade, vive em constante missão, longe ou perto, onde seja preciso, e respondendo com esta totalidade que começa por ser uma totalidade de coração disponível para que seja como Deus quiser, onde Deus nos puser, como cada circunstância requerer. Se nós nos deixarmos simplificar assim, por esta primeira bem-aventurança dos pobres em espírito, então Deus trabalha. Há tanta coisa por fazer, às vezes é na nossa própria casa, meus meninos e meninas, às vezes o que há a fazer é já na vossa casa. Ajudar o pai, ajudar a mãe, ser bom para os manos, os avós, e amanhã na escola, às vezes vizinhos, vizinhas que precisam de ajuda, pessoas que estão sós, há tanta coisa para fazer. E é nós que devemos ser meninos crescidos, porque se não formos como crianças não entraremos no reino dos céus. A mesma coisa, ter essa disponibilidade e essa atitude que São Vicente de Paulo tão bem identificou, de estar assim diante de Deus e ir desdobrando a vida segundo a vontade de Deus, numa missão permanente, que é a caridade divina, a trabalhar no mundo, quando encontra possibilidades disso em corações que estão desse lado. O mundo hoje é complexo como nunca foi, porque em cada circunstância há tanta coisa a ter em conta que nós nem damos conta. E até podem dar conta de nós, essas mesmas circunstâncias às vezes.
Mas devemos estar com esta mesma atitude. Olhem que no tempo de São Vicente de Paulo, naquela França do século XVII, as coisas não eram mais fáceis, eram complicadíssimas. Morria gente por tudo e por nada. E com uma enorme desfaçatez e desinteresse por parte dos poderosos, tantas vezes. E ele era um pobre padre, começou por ser um cura da aldeia. E depois foi onde Deus quis que fosse. E por isso mesmo Deus trabalhou muito. E desdobraram-se as obras e as iniciativas, e com tanta resposta. Olha, a certa altura, contra a vontade dele, que nunca foi nada de se pôr à frente, nada. Mas contra a vontade dele, a certa altura, até a rainha de França, quando morreu Luís XIII, a Ana da Áustria, e tinha que governar aquele país e também tinha que olhar pela igreja, não fazia nada, não nomeava um bispo sem perguntar a Monsieur Vincent. Tal era a santidade que reconhecia nele. Não que ele quisesse, mas quem se põe diante de Deus está como Deus quer, onde Deus quer, e a fazer o que Deus quer. E as coisas acontecem. Mas há 2000 anos quem era Jesus de Nazaré? Sim, quem era Jesus de Nazaré? Há 2000 anos. Enfim, um pobre aldeão de Nazaré da Galileia, depois até Jerusalém. Aquilo era um reino assim. Tinha lá um Herodes, mas era sobretudo um pedaço insignificante do imenso império, em que o imperador até se chamava Augusto Divino, vejam bem. Quem era Jesus de Nazaré? Era Deus como se quis mostrar no mundo, numa vida inteiramente disponível. E as coisas aconteceram. O seu alimento era fazer a vontade do Pai. Deu a vida por isso. E aquela vida agora repercute-se em tantas vidas, ressuscitada como está, e a fazer-nos viver à sua maneira, no seu espírito. E as coisas aconteceram. Nós estamos aqui 2000 anos depois, somos a prova da ressurreição de Jesus Cristo. E depois, há 400 anos, como é que foi com São Vicente de Paulo? A mesma disponibilidade no Espírito de Jesus Cristo para fazer o que Deus quisesse. E apareceu o Instituto, mas sobretudo apareceram as obras que esse Instituto servia. E depois em Portugal, o que foram as missões dos vicentinos em Portugal, do século XVII para o século XVIII, do século XVIII para o princípio do século XIX, como agora, o que foram. Eu tive a ocasião, e os meus irmãos vicentinos sabem isso bem, eu tive a ocasião de ler, página a página, todos os relatórios das missões vicentinas desses séculos antigos em Portugal. Impressionante. O que chegavam, o que traziam, como era, terra a terra, e onde estavam, e aqui em Lisboa, e no Porto, e em todo o lado. Assim, com esta mesma simplicidade, quem se põe nas mãos de Deus, deixa as mãos de Deus trabalharem imenso na vida das pessoas e mudarem as situações por dentro. Esta é a lei do Evangelho. E acabo com a primeira palavra com que comecei, que é a humildade. Porque é o Evangelho de um Deus humilde, que se manifestou no mundo na absoluta humildade de Jesus. Repararam que eu cheguei aqui, e estava-se a cantar, e estávamos todos, e tanta gente a seguir-nos através da televisão, coisa grande. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Puseram-me um turíbulo na mão. O que é que eu incensei? Um homem crucificado? A cruz do Senhor? A humildade de Deus? Aprendamos com Jesus Cristo todos. Aprendamos como aprendeu Vicente de Paulo e continuemos, porque ainda há muita coisa para fazer e, sobretudo, está muita gente à espera.